A paz do Senhor, irmãos. Vocês já estavam aqui, né? Coloque-se de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora nós vamos dar início ao nosso culto. A EBD nós acabamos de ter. E eu peço que você esteja com o seu coração aqui no culto. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos.
Nos rendemos na tua presença nesse momento, ó Deus. Nos achegamos aqui e reconhecemos a tua grandeza sobre as nossas vidas, Pai. Ele é a nossa alegria. Alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas. Te damos honra, Jesus, te louvamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te.
teu nome, Jesus. Te louvamos nessa manhã. Não temo futuro, pois em suas mãos está. E o que preciso tu me das, e nada faltará. Lutamos batalha que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Das misericórdia e para hoje, a provisão. e quando tudo se acabar, firmada espera. E se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porém meus olhos em Jesus, tirei que estou em paz. E eu tirei que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que essa história eu sei o fim. Se você sabe, então cante. Com os meus olhos te verei. Aleluia, tu nos guardas, Jesus. Tu nos guardas em tuas mãos. Na vida e morte sem temer. Aleluia. Você confia em Cristo? Dessa história eu sei o fim. Com os meus olhos te verei. Ele é a nossa esperança. Tu nos guardas em tuas mãos. Na vida e morte sem temer. Vamos cantar um pouquinho mais alto dessa história.
dessa história eu sei o fim. Com os meus olhos te verei. E nós estamos seguros. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Oh, oh, oh. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. E lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com os meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Aleluia, Jesus. Nós estamos firmes no Senhor, Pai. Por favor, mantenha os nossos olhos focados em Ti, Jesus. Nos ensina a olhar para o que o Senhor fez por nós, Jesus. Aleluia, Pai. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, seu aguilhão? A Cristo Rei adoramos.
manto branco voltará, e a noite enfim terminará, e em meio ao santo subirei, tua face então contemplarei. Ó Senhor Jesus, nós te damos graças nessa manhã, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de poder nos achegarmos a Ti, ó Deus. Engrandecer o Teu santo nome, Te louvar, Te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, Jesus. Continua nos ensinando as Tuas verdades, meu Pai. Continua derramando o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Jesus, para que assim possamos caminhar firmes, ó Pai, no caminho da salvação, meu Deus. Renova nossa mente a cada dia através da Sua palavra. Renova o nosso coração a cada dia através da Sua verdade, Jesus. Encontra o nosso coração nessa manhã sedento para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Jesus. Que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Teu santo nome, Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós não como apenas pessoas que vêm ao culto ao domingo, mas pessoas que mostram a glória de Cristo em nossas vidas, que revelam quem o Senhor é através das nossas atitudes. Sonda os nossos corações, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Pai, e nos guia pelo caminho eterno, o caminho da Tua salvação, Jesus. Nós Te damos honra nessa manhã, nós Te damos graças, louvamos ao Teu santo nome, Pai. Celebramos o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Somos gratos pelo amor do Filho de Deus para com a humanidade, Jesus. Por favor, nos ajude a manter os nossos olhos no Senhor, ó Pai. Que no meio dessa angústia, dessa vida, das tribulações dessa vida, nós possamos manter o nosso olhar firmes no Senhor. E que os nossos pés possam caminhar à luz da Tua palavra todos os dias. Que o Teu nome seja louvado em nossas vidas, meu Pai. Te adoramos. Fala conosco nessa manhã mais uma vez, meu Deus. Por favor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem vir aqui à frente, venham.
Vamos orar, meus irmãos. Quero te convidar, aí mesmo de onde você está, a fechar os seus olhos e orar pelas crianças. Pai amado, nós sabemos que essas crianças são preciosas para o Senhor e nós louvamos pela vida de cada uma delas. E o que nós mais queremos, Deus, é que elas conheçam a Ti e andem na Tua presença. Que nessa manhã elas ouçam a Tua voz, que a Tua palavra alcance esses corações e que eles aprendam desde bem cedo, Deus, a Te amar, em nome de Jesus. Amém. Do ladinho aqui, ó. Quanto tempo, hein, irmãos? Bom vê-los mais uma vez. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler esse texto como introdução e depois nós vamos para um outro texto, o livro de Romanos. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Nós começamos essa manhã falando acerca do culto, e nós vamos continuar falando um pouco mais acerca do culto. Eu quero que você preste atenção nesse episódio, no que acontece aqui, desse culto prestado por Caim e por Abel. Todos encontraram? Diz assim o versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Perceba que o que nós estamos vendo aqui não é um culto público, um ajuntamento igual nós temos aqui hoje, mas é um culto pessoal. Tanto Caim quanto Abel se colocando diante do Senhor e entregando algo a Deus como uma oferta de adoração. Versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quero te convidar a orar mais uma vez, agora colocando o seu coração diante do Senhor. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que o Senhor fala conosco por meio dela e do Teu Espírito. E o que nós pedimos hoje, Deus, é para que o Senhor manifeste a Tua vontade a nós, que o Senhor nos encontre mais uma vez através da Tua palavra e que nós sejamos transformados e alcançados pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no começo, nós temos aqui também um tipo de culto. Não esse culto público, que é o ajuntamento do povo de Deus, mas nós temos um culto particular, onde tanto Caim quanto Abel chegam diante do Senhor para prestar o seu culto por meio de uma entrega, por meio de uma oferta. Nós vemos aqui que cada um leva daquilo que possuía. É dito para nós que Abel era pastor de ovelha, por isso ele leva daquilo que ele tinha, e Caim era lavrador, e ele também leva daquilo que ele tinha. Um chega com animal e o outro chega com frutos. Mas o que o texto mostra para nós é que Deus se agrada de um e não se agrada do outro. E talvez você diga: é claro, pastor, Deus gosta mais de carne, mas não tem nada a ver. A oferta de carne, o animal, ela não era mais importante apenas porque era um animal ou porque havia um sangue sendo derramado ali. Mas o motivo pela qual Deus desagrada da oferta e do culto de um e do outro não,
é dito para nós aqui, no versículo 4, a última parte do versículo, preste atenção no que diz. Agradou-se o Senhor de... E... Agora olha o contraste. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E eu já comentei isso em outro momento, mas eu queria reforçar esse detalhe curioso, de que o ofertante vem primeiro do que a oferta. Aqui não é dito para nós que Deus não gostou da oferta de um e Ele gostou da oferta de outro. O que é dito para nós é que Deus se agradou de Abel e por isso da sua oferta. É dito para nós que Deus não se agradou de Caim e por isso também não se agradou da sua oferta. Isso é importante nós percebermos, meus irmãos, porque como eu disse, o desafio não é só estar no culto. O desafio não é só entregar algo ao Senhor, e eu acho que essa parte ela nem é tão difícil. Vir ao culto não é tão difícil assim, né, irmãos? Separar um momento do seu domingo, estar aqui, às vezes separar uma oferta e contribuir, eu não acho que isso seja muito desafiador. Mas o que nós devemos considerar é um Deus que acompanha não apenas aquilo que acontece no domingo, quando nós nos ajuntamos, mas o Deus que acompanha a nossa vida. Nós estamos diante de um Deus criador, sustentador da vida, que olha a nossa vida como se estivesse em suas mãos. É por isso que a nossa atenção, ela não se volta apenas para aquilo que acontece no momento de culto, no momento de adoração, mas nós temos que dar uma olhada no retrovisor e ver como nós estamos vivendo, como nós temos andado. O que nós temos feito para o Senhor não é só o que acontece no domingo, mas é também o que acontece no decorrer da semana. Então, uma coisa que você precisa perceber através desse texto é que a maneira como nós vivemos a semana, o dia a dia, a vida comum, a forma como nós vivemos cada dia vai se influenciar no culto que nós prestamos ao Senhor. E não dá para você separar isso. Separar isso é viver paganismo. Separar isso é tentar cultuar o Senhor nos termos de Faraó. E se você não entendeu, é só você ouvir a pregação de manhã que nós falamos exatamente sobre aquele culto que agrada a Faraó. Um culto cheio de concessões, onde até tem sacrifício, mas tem também coração dividido, tem também uma entrega que não é total. Então o que nós percebemos aqui já nos primeiros capítulos da palavra de Deus é justamente um Deus que olha para o nosso coração e não somente para a nossa oferta. Vamos ser sinceros, meus irmãos, para pensar um pouco. O que nós podemos acrescentar ao Senhor? Imagine que você saiu da sua casa e veio participar do culto aqui. O que Deus está ganhando com isso? Você está deixando o dia de Deus mais feliz. Deus é alegria. A gente não acrescenta algo a Deus. Deus, Ele é o que é, não há variação nenhuma. O que significa, meus irmãos, o detalhe que nós não podemos esquecer é que até mesmo aquilo que nós damos a Ele, nós damos porque Ele nos permitiu dar. Aquilo que você entrega a Ele é também dEle. E a única coisa que importa é de fato a sua disposição em reconhecer isso. Que até aquilo que você dá foi dado por Ele. A música que você canta é cantada com a voz que Ele te deu. O dinheiro que você oferta é ofertado com o sustento que Ele dá. As pernas que te trouxeram a esse culto é fortalecida pelo poder de Deus. O que significa que no final das contas não é nem você que está dando alguma coisa. Tudo nós recebemos do Senhor. Tudo que você é capaz de oferecer ao Senhor já é dele. Por que é importante entender isso? Porque isso vai mostrar para você que você não consegue comprar Deus com seus presentes. Você não consegue encantar Deus com a sua generosidade da oferta, ou com a beleza da sua voz, ou com algum tipo de sacrifício que você possa oferecer a Ele, porque tudo é dele. E é por isso que o convite agora, nessa manhã, é nós analisarmos também o nosso coração, a nossa vida. Irmãos, é maravilhoso estar aqui com vocês. Eu me alegro a cada domingo que eu posso vir aqui, que eu posso cantar,
orar, pregar e ouvir a palavra de Deus. Mas mais importante do que estar aqui a cada domingo é estar diante de Deus. Amém? Estar diante de Deus é a coisa mais importante. E antes de olhar a adoração, antes de olhar a oferta, antes de olhar aquilo que é entregue, Deus olha para o coração. Então a pergunta é: o nosso coração está diante do Senhor? As nossas vidas estão em suas mãos? E tendo dito isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto que será, de fato, o nosso texto de hoje. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Encontraram, meus irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou em algumas versões, culto espiritual. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós gastamos tempo essa manhã enxergando o tipo de culto que Faraó, ele queria que o povo de Deus prestasse. Mas nesse momento eu quero que você considere o tipo de culto que Deus quer que você preste a Ele. Nós aqui não estamos falando do culto comunitário, desse ajuntamento que está acontecendo agora, mas aqui nós somos convidados a olhar para a nossa vida e entender que a nossa vida é, ou pelo menos deveria ser, um culto ao Senhor. Essa é a compreensão mais importante para essa manhã. Você entender que daqui a pouco eu vou orar, vou encerrar o culto, mas ao sair do portão, o culto particular, ele não acaba. Essa ideia de entender a vida como um culto ao Senhor, é de fato o que é vida cristã. A vida cristã não é apenas domingo após domingo após domingo, mas a vida cristã é uma vida dedicada ao Senhor, na segunda, na terça, na quarta e assim sucessivamente, nas férias. O culto ao Senhor acontece quando você está indo ao trabalho, o culto acontece quando você está preparando a comida na sua casa, o culto acontece quando você está cuidando de alguém, o culto acontece enquanto você respira. E aí nós chegamos realmente no entendimento de que servir a Deus é muito mais profundo do que a maior parte das pessoas estão dispostas a considerar. Porque para muitas pessoas o culto vai se resumir ao que aconteceu aqui. Mas e se eu te falar que Deus, Ele quer mais? Deus anseia não apenas essa adoração comunitária, mas Deus anseia a sua vida como culto a Ele. E entender que tudo que nós fazemos para o Senhor. E as conclusões que isso nos levam é as mais incríveis. Porque as coisas mais comuns do dia a dia, elas se tornam sagradas. Os irmãos já pararam para perceber a reverência que às vezes acontece no ambiente de culto? A pessoa chega com um boné, ela tira o boné. Vai orar, né? Ela tira o boné e ora. Hoje é um culto de ceia, então as pessoas vêm um pouco mais arrumadas. Eu não estou dizendo que a reverência é ruim, não, irmãos. A reverência faz parte também. É algo que tem que ser valorizado. Mas isso não é tudo. A reverência em si, ela não é a coisa mais importante. A coisa mais importante para nós é de fato ter um culto que agrada ao Senhor. E como é que é esse culto? Como que é o culto que agrada a Deus? E às vezes nós achamos que o culto talvez tenha a ver com o nosso gosto, né? Eu gostei do culto, eu não gostei do culto. Eu gostei das músicas, eu não gostei das músicas. Eu gostei do pregador, eu não gostei do pregador. Eu gostei do texto, eu não gostei do texto. A pergunta é: o que Deus acha do nosso culto? E considerando que a nossa vida é um culto ao Senhor, o que Deus acha da nossa vida?
na maneira como nós nos levantamos na segunda-feira e nos aprontamos para fazer as coisas mais comuns, mas entendendo o que nós estamos fazendo para Ele. Isso muda tudo. Não é só mais o trabalho, é o trabalho ofertado ao Senhor. Não é mais os estudos, são os estudos ofertados ao Senhor. Não é mais apenas as dores do dia, porque tem dias que são doídos, mas até esses dias doídos também é uma oferta ao Senhor. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele cria essa consciência em nós. Quer ele esteja preso, quer ele esteja vivo, quer ele esteja solto, ou quer ele morra, tudo é feito para que Cristo seja honrado e glorificado. E não dá para separar isso em nossas vidas. Se de fato nós queremos prestar um culto que agrada a Deus, nós temos que ir além da oferta do domingo, além do louvor de domingo, além da oração de domingo, mas nós temos que ir à vida da semana. Esse é o convite que eu quero fazer a você. Porque eu acredito que você está aqui essa manhã na expectativa de agradar ao Senhor. Eu não acho que você veio aqui essa manhã apenas para me agradar, ou para agradar um irmão qualquer, mas se você veio aqui essa manhã interessado em agradar a Deus, eu quero te mostrar então o culto que o agrada. É o culto que é a expressão de uma vida dedicada ao Senhor. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é a resposta apropriada ao Evangelho. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui. Nós estamos no capítulo 12 de Romanos, o que significa, óbvio, que Paulo já escreveu muita coisa. Existem 11 capítulos aí para trás, que Paulo escreveu para essa igreja que ele não conhecia, e ele está escrevendo para essa igreja, para mostrar para eles o que é o Evangelho. Paulo está em busca de um apoio daquela igreja, para que ele consiga ir até a Espanha, só que ele não conhece aqueles irmãos. Então ele envia essa carta para preparar a chegada dele, para que os irmãos saibam quem ele é, o que ele crê e o que ele prega antes dele chegar. E se você começar a olhar o que vem antes desses capítulos, meus irmãos, nós vemos um alto teor doutrinário. E eu sei que quando a gente fala de doutrina, tem gente que até arrepia. Deixa eu te explicar. Doutrina não é regra de igreja. Tem gente que pega, por exemplo, e fala, na igreja, a doutrina da igreja é que a mulher não pode cortar o cabelo. Isso não é doutrina. Isso é mandamento de homem, é tradição. Doutrina é ensinamento bíblico, da palavra de Deus. E meus irmãos, Paulo é um homem de doutrina. Você não vai encontrar uma só carta dele que ela não venha recheada de doutrina. E ele gasta esses 11 capítulos falando de doutrina. Meus irmãos, e não é o evangelho que nós às vezes estamos acostumados por aí. Aquele evangelho que fala que você é importante demais aos olhos de Deus, que você é o centro do coração de Deus, que tudo que Deus mais quer é fazer você feliz. O evangelho que gira em torno do homem não é esse evangelho que Paulo está pregando. Se você começar no capítulo 1, você já assusta. Porque Paulo começa a mostrar do capítulo 1 ao 3 que todo mundo é indesculpável diante de Deus. Independente se você é judeu, independente se você é gentio, brasileiro, ou seja lá qual for a sua nacionalidade, todos os homens estão culpados diante de Deus. E ele apresenta Jesus como sendo a única solução. E chega no capítulo 4, 5, e ele começa a mostrar para nós a justificação pela fé, como que Deus, através de Jesus, alcançou e salvou o pecador, transformando ele em filho de Deus. E ele continua mostrando que essa salvação é algo precioso. Essa salvação é a base da nossa alegria, essa salvação é a base da nossa esperança, essa salvação é o que nos dá a garantia de que somos amados por Deus e de que não existe nada nessa vida, até os momentos ruins que você passa, que possam afastar o Filho de Deus do amor de Deus. E depois que ele apresenta tudo isso, a situação do homem, o que Deus fez pela graça, nós chegamos aqui nesse capítulo 12, que é nada mais do que uma conclusão. E do capítulo 12 para frente, Paulo vai começar a falar para nós daquilo que é mais prático. Ele acabou de dizer um monte de coisa, e agora ele está dizendo, em vista disso, se os irmãos compreenderam do que eu estou falando, essa é a maneira pela qual nós devemos reagir ao Evangelho.
O Evangelho não é só uma historinha legal anunciada do púlpito. O Evangelho não é apenas uma notícia para você se alegrar ou sentir um arrepio. O Evangelho é um chamado, meus irmãos. O Evangelho é uma notícia que nos convoca. E se você entende o Evangelho, você não sai para casa apenas dizendo, nossa, que legal. Você entende que um convite é feito para você. O Evangelho não é dado para gerar em nós admiração. O Evangelho não é dado para que nós possamos curtir ou compartilhar vídeos legais do Evangelho na internet. O Evangelho é dado para nós como um convite de Deus para a nossa salvação. E a pergunta é, se nós cremos nesse Evangelho, qual deve ser a resposta apropriada? Os irmãos creem no Evangelho? Aqui está diante de nós a resposta apropriada ao Evangelho. Não é o domingo, ou a quarta, né, dos pequenos grupos. Não é a oração na hora do almoço. É uma vida consagrada a Ele. Vamos olhar então com detalhes aqui. A primeira resposta ao Evangelho é nos apresentada no versículo 1. E Paulo diz para nós que o que nós devemos fazer é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa que o Evangelho deveria produzir na sua vida é uma entrega. O que significa que uma pessoa que ouve o Evangelho e ela não se sente impelida a se entregar ao Senhor, ela não está ouvindo como deveria ouvir. Ela não está reagindo como deveria reagir. Durante o ministério de Jesus, muitas pessoas aplaudiram Ele. Muitas pessoas seguiram Ele de longe. Mas a minoria estava disposta a, de fato, ter essa entrega total. Lembra que nós falamos sobre a diferença entre simplesmente ser um espectador e de ser um discípulo de Jesus? Jesus colocou os termos e Ele fala, se você quer ser meu discípulo, toma sua cruz e me siga. Me ame mais do que tudo e a todos. E me considere como o seu maior tesouro. Não pode ter nessa vida nada que seja mais importante do que eu para você. Isso é um convite, irmãos. O Evangelho, então, não é apenas para gente que chega para sentar e assistir. Quando nós ouvimos a proclamação do Evangelho, nós precisamos nos levantar pela fé e algo precisa acontecer. Caso contrário, nós não estamos reagindo da maneira como Deus espera que nós reagimos. E o que Paulo nos ensina aqui é que a primeira reação é de entrega. Ele diz para nós que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício. Eu acho que não tem dúvida de que ele não está falando de um sacrifício literal, né, irmãos? Nós não fazemos esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa não tem valor ao Senhor. Mas o que significa então entregar o nosso corpo por sacrifício vivo? Essa é apenas uma maneira de Paulo falar que a nossa entrega deve ser uma entrega total. Ele não está querendo dizer que nós servimos a Deus pelo corpo, mas o nosso espírito não, a nossa alma não. Ele está dizendo que a nossa entrega ao Senhor deve ser uma entrega total, do mesmo jeito que era aquele sacrifício entregue lá no Antigo Testamento. Havia, por exemplo, o holocausto. O holocausto ele era totalmente queimado. Por que ele era totalmente queimado? Porque ele era totalmente dedicado ao Senhor. Paulo está dizendo para nós que a nossa vida, por completo, corpo, emoção, razão, tudo que nós temos, tudo que nós somos deve ser oferecido ao Senhor como uma oferta, entrega total a Ele. Mas o que chama a atenção é justamente pelo fato de que essa oferta é uma oferta voluntária. Ele fala que cada um deve se oferecer assim ao Senhor. O que significa que eu posso falar com você sobre isso, mas eu não posso fazer isso por você. Eu falo sobre isso com os meus filhos, mas eu não posso fazer isso por ele. Eu não posso entregar o coração dele ao Senhor. Faço isso apenas em oração, pedindo que Deus alcance-o pela graça. Eu faço isso pelos irmãos, mas a entrega é pessoal e voluntária. Onde cada um que ouve o anúncio do Evangelho precisa decidir se também está disposto a se entregar ao Senhor por completo.
O que significa, meus irmãos, que servir a Deus vai custar tudo. Servir a Deus não é feito nos seus termos, é nos termos dEle. E Deus, Ele não quer você pela metade, Ele quer você por completo. Ele não quer só o domingo de manhã ou à noite, Ele quer todos os seus dias, Ele quer o seu coração, Ele quer que você aprenda a viver para a glória dEle. Ele fala para nós que essa oferta deve ser uma oferta santa, mostrando a ideia de algo separado para Ele, porque aquilo que é santo é separado, totalmente na contramão do que Faraó estava propondo. Faraó estava propondo um tipo de culto misto, onde eles continuam por perto e ao mesmo tempo adorando ao Senhor, mas Paulo está propondo para nós aqui, através do Evangelho, uma entrega total. E se você não se entregou completamente ao Senhor, você ainda não é dele. Se você está dizendo, Senhor, toma aqui só o meu dedinho mindinho, porque é só o que eu tenho coragem de entregar. Senhor, toma aqui uma parte do meu coração, porque é isso que eu tenho. Você não entendeu. É entrega total. É o seu coração por completo, totalmente separado ao Senhor. E outra coisa que ele diz para nós, que essa entrega tem que ser voluntária, ela tem que ser total, ela tem que ser santa, e ela tem que ser agradável a Deus. A sua vida, olha que interessante, olha como que o Evangelho realmente é contrário àquilo que o mundo diz para nós. Porque o que importa aqui não é a sua vontade, ou aquilo que te agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor. A sua vida deve ser uma oferta agradável a Deus, mostrando que Ele é o centro da nossa vida, que a vontade do Senhor deve prevalecer sobre a nossa. O convite não é venha servir a Deus e faça do seu jeito. Venha servir a Deus e sirva do jeito que você goste. A ideia é sirva ao Senhor da maneira que o agrade. Entregue o seu coração por completo a Ele. Faça isso de forma voluntária. E ele encerra essa primeira parte dizendo: este é o vosso culto racional. Irmãos, isso é muito sério. Esse é o seu culto. O culto então vai apontar também para a maneira como nós vivemos a nossa semana. E essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento. Como é que eu tenho vivido diante do Senhor? Como é que a minha vida aponta para Deus? Como tem sido a minha relação com os de casa, com os de fora, no trabalho, na escola? Eu tenho encarado a minha vida como sendo uma oferta contínua ao Senhor, como oportunidades diárias de honrar ao meu Deus? Esse é o convite que o Evangelho faz para você. O primeiro convite é um convite de entrega. O segundo convite que o Evangelho faz para nós está no versículo 2. Porque ele diz que nós também não devemos nos conformar com esse século, ou, em algumas traduções, com esse mundo. O segundo convite é inconformismo. E uma pessoa inconformada, que não é alguém que vive reclamando das coisas, mas é uma pessoa que não se submete, sabe, não recebe, não aceita a pressão externa. Paulo está dizendo para nós que por viver em um mundo mau, por viver em um mundo que não honra a Deus, nós estamos convivendo com pressão de todos os lados. Você é pressionado em todo lugar que você vai, e não tem como fugir disso. Você não consegue mudar aquilo que é exterior. Você chega no seu trabalho, você não consegue mudar a cultura do seu trabalho, é muito difícil. Você não consegue mudar a dinâmica da sua rua, você não consegue mudar o Brasil. Mas aqui Paulo está dizendo para nós que apesar de nós não conseguirmos mudar as coisas do lado de fora, nós não devemos deixar que essas coisas imprimam a nossa maneira de viver, a nossa conduta e a nossa vida. O que molda então a nossa vida, meus irmãos, não é a pressão externa, não é a opinião das pessoas, não é aquilo que todo mundo faz. Pastor, mas todo mundo faz. Não importa se todo mundo faz. O que importa é se isso agrada ou não ao Senhor. Ele mostra então para nós que a nossa vida é como se fosse uma massa de bolo,
E se você coloca, por exemplo, essa massa de bolo numa forma quadrada, ela fica quadrada. Ela toma forma quadrada. Se você coloca essa massa numa forma redonda, ela fica redonda. E o mundo está pressionando. E essa pressão, meus irmãos, ela acontece de uma forma sutil, devagarzinho. Porque se fosse uma pressão forte e absurda, você perceberia. Mas como é algo devagarzinho, você não percebe. Alguém já percebeu, por exemplo, o momento em que o bicho de pé estava entrando no seu pé? Você não percebe, né? Você percebe depois que ele cresce. Geralmente você não percebe o mundanismo se instalando no seu coração, o secularismo tomando conta da sua maneira de pensar, de sentir. Às vezes você não percebe, porque existe pressão, meus irmãos. Eu me lembro até hoje de um momento em que eu estava conversando ou melhor, eu cheguei em casa e eu vi a minha prima assistindo um episódio de Malhação. Isso já tem anos, ela devia ter 12 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu vi a cena, eu parei um pouco para assistir. E a cena é que na escola tinha um rapaz que ele tinha se declarado homossexual. E ele era um cara muito legal, muito bacana. E naquele contexto ele estava sendo injustiçado. E aí, no mesmo episódio, tinha um crente chato, insuportável. E que ele era a pessoa que estava fazendo aquele montim contra esse cara. E aí todo o colégio fez um protesto, bandeiras, contra o preconceito, contra não sei o que e tal. E eu vi aquilo ali, eu fiquei sentado olhando, e aí eu falei, isso não está certo. Aí a minha prima olhou para mim e imediatamente falou, você é preconceituoso. Eu falei, você sabe o que é preconceito? Não, mas você é preconceituoso. Preconceito é um conceito prévio de alguma coisa, você nem entende o que está acontecendo, você já dá sua opinião. Ali não é preconceito, a ideia é a construção sendo feita ali, emocional, a narrativa emocional, para que você seja conduzido a amar, a admirar e aceitar aquilo que está sendo feito. E meus irmãos, é muito mais fácil aceitar o que alguém faz, quando nós já estamos envolvidos emocionalmente com essa pessoa. Você já percebeu como é difícil, por exemplo, tratar os nossos filhos? Porque a gente está envolvido emocionalmente. Se você tem filho, você vai olhar para os meus e identificar as desobediências, as pirraças, fácil. Mas quando você olha para os seus, você tem dificuldade. É assim. É fácil olhar para a igreja de fora e achar defeito, mas de dentro a gente fica... Ou às vezes você tem duas medidas. Porque se o seu amigão ou a sua amiga do coração faz uma coisa, aí você releva. Mas se é aquela pessoa que você já tem um ranço, aí você não aceita. Meus irmãos, olha como é que o mundo faz, ele faz do mesmo jeito. Ele constrói esse tipo de raciocínio nas mensagens que você escuta. Lembra, Edilson, a mensagem que você me mostrou? Coisa linda. Uma mãe chorando, falando de Deus para sua filha. Falando que a experiência de Deus é pessoal e cada um sente Deus da sua maneira. Olha que coisa. Que a igreja, a gente não encontra Deus só na igreja, Deus está em todo lugar. Olha que coisa linda. Como se a adoração é pessoal e cada um faz do jeito que quiser. Irmãos, isso com lágrimas nos olhos. Você vê e você fica arrepiado. E o que você não percebe justamente o seu coração se afeiçoando por aquilo que não honra ao Senhor. Paulo, quando fala que nós não devemos nos conformar com esse século, meus irmãos, isso aqui não é tarefa fácil não. É perceber quando a nossa maneira de pensar e de viver e de agir está começando a destoar do Evangelho. E se Deus diz que algo é errado, irmãos, não importa se o mundo bate palma, é errado. Se Deus fala que algo é certo, não importa se o mundo inteiro é contra, continua sendo certo. O desafio então do Evangelho não é apenas entregar-se totalmente ao Senhor, mas entender que é uma luta no seu coração, para não deixar que o mundo consiga mudar você, porque ele vai tentar com tudo que está à sua volta, com os prazeres, com os streams, com os filmes, novelas, com tudo que acontece.
que é apresentado para você como algo em forma de sabedoria, mas que no final conduz o seu coração à sequidão e à morte. Deixar que o mundo imprima a nossa forma, meus irmãos, é deixar de viver uma vida que honre a Deus. Paulo então está dizendo para nós que em primeiro lugar nós nos entregamos totalmente a Ele, mas Ele está dizendo também que nós precisamos estar atentos, porque o mundo vai tentar moldar a nossa forma de viver, e nós não podemos permitir que isso aconteça. E como é que a gente faz isso? Indo para uma bolha? Formando a comunidade da Igreja Logos. Lá na rua está quase, né, Dali? A nossa meta é converter todo mundo da rua. Aí quando converter todo mundo, a gente bota a porteira dos dois lados e fala, pronto, agora aqui só entra quem é da Igreja Logos. A gente muda o nome da rua. Ao invés de ser Rua Itabatinga, vira Rua e Logos. E só entra quem é da Logos. Quem sabe assim a rua, ela resolve o problema, né? Afinal de contas, só tem crente ali. É assim que a gente impede que o mundo nos dê a forma dele, irmãos? Não tem como, a gente está no mundo, a gente vive no mundo. Jesus até falou, eu não oro para que o Senhor tire-os do mundo, mas que o Senhor guarde eles do mal. Porque você está em um mundo, e está em um mundo caído. As coisas não são fáceis, irmãos. A gente vai para uma vida e vai para uma vida que é difícil. Enfrenta a decepção, enfrenta a crise, enfrenta a dor, enfrenta a injustiça. O mundo é desafiador. E não adianta se fechar num lugar e achar que quando isso acontecer, nós estamos seguros. Porque senão a gente só fazia trabalho, empresa de crente, escola de crente, faculdade de crente, e tudo de crente, e resolveu o problema. Não resolve. Porque a maneira de se proteger do mundo não é apenas externa, mas é interna. É por isso que ele nos convida também, além de se inconformar e não pedir que o mundo nos dê a forma, ele nos convida, olha só no versículo de número 2 ainda, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está sugerindo que existe um poder transformador, capaz de transformar as nossas vidas por completo. E essa é uma transformação que ela se inicia mudando a nossa maneira de pensar. Irmãos, a coisa mais transformadora que existe, preste atenção, não é milagres. Eu sei que muitas pessoas elas ficam se pinicando para ver um milagre acontecendo. Eu quero que você me mostre as pessoas que foram transformadas por causa de um milagre. Porque geralmente é o contrário. Nós vemos Jesus, por exemplo, no capítulo 2, nos últimos versículos, ele fala que ele fez muitos sinais, as pessoas creram nele, e Jesus fala, mas ele não confiava nelas, porque ele sabia o que era coração humano, e ele sabia que fé que se apoia em sinais é uma fé frágil. Sinais não transformam a vida de alguém. A coisa mais poderosa que existe para transformar a sua vida e a minha e nos proteger da influência externa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Ou essa palavra, ela encharca a nossa mente, o nosso coração, ou então nós seremos sim transformados e conformados ao mundo. Mas se essas palavras entrarem na sua mente, alcançarem o seu coração, aí não importa mais onde você esteja. Não importa mais qual é o tipo de local onde você esteja, o seu coração estará protegido. E nós temos exemplos disso. Nós temos, por exemplo, a história de alguns jovens que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Lembram dessa história? Jovens, os seus pais não estavam lá, e eles foram colocados em um palácio para assistir, ajudar, auxiliar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o homem mais importante da época, que tinha o maior império daquela época. Esses jovens, eles tinham contato com tudo que havia de bom e de melhor ali naquele mundo, e sem pais, e jovens. Irmãos, o que pode guardar um jovem sem pai, sem mãe, no meio da Babilônia? Só se o coração deles for de Jesus.
Não existe nada tão poderoso quanto a palavra do nosso Deus. E o que Paulo está ensinando para nós é que essa palavra ela deve renovar a nossa mente, meus irmãos. Ela deve mudar a nossa maneira de ver a vida. Ela deve mudar a forma de nós tomarmos nossas decisões. Essa palavra, ela tem que ser esperança para nós, força para nós, alegria para nós. Essa palavra, ela deve ser atendida. Porque a maneira como ele encerra esse trecho, ela é interessante. Ele fala que essa transformação vai acontecer pela nossa mente, e ele diz, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que vocês experimentem. Ele não diz para que vocês saibam. Porque é muito diferente saber e experimentar. Paulo não está dizendo como é importante que vocês saibam a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, quantas pessoas não sabem o que é a vontade de Deus e ainda estão perdidas? Quantas pessoas não sabem o que agradam a Deus, mas continuam vivendo longe do Senhor? Quantas vezes nós não sabemos o que é a vontade de Deus e andamos na direção contrária? Porque nós achamos que isso basta. Vejam, por exemplo, que nós na igreja temos nos empenhado muito em promover um ambiente de leitura bíblica, conversa bíblica e discipulado. Tem momentos no PG onde isso acontece, e tem grupos menores, onde você é estimulado a ler a Bíblia, a conversar sobre a Bíblia e falar sobre a palavra de Deus. Mas, irmãos, se essa palavra realmente não cair em nossos corações, não vai adiantar muito saber falar sobre Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, ou coisas desse tipo. O convite não é saiba, o convite é experimente. A Bíblia fala que Deus é o Salvador, e o convite não é para que você saiba, o convite é experimente. A Bíblia fala que Deus ele tem uma paz que excede todo entendimento, e o convite dele não é para que você saiba, o convite é para que você experimente. Deus não é apenas para ser compreendido pela mente, Deus é uma realidade a ser experimentada de forma pessoal em nossos corações. Mas o que ele está mostrando é que essa realidade da experiência de Deus é para aqueles que se entregam ao Senhor, para aqueles que não se conformam com esse mundo, e é para aqueles que se deixam ser mudados e transformados pela palavra de Deus. Eu sei que na nossa tradução às vezes aparece aí a palavra transformai-vos, mas a tradução mais próxima do original deveria ser deixai-vos transformar. É uma ideia de que quem está transformando a gente é Deus, e Ele faz isso à medida que nós nos submetemos à palavra dEle. Porque sabe o que acontece quando nós nos gabamos das transformações? Sabe o que acontece, por exemplo, quando você lê a Bíblia o mês inteiro e você chega no final do mês e marcou tudo, e você fala, eu consegui? Você cai no outro perigo, que é de ser uma pessoa orgulhosa, legalista, que se gaba dos seus feitos, e não alguém que enxerga Deus transformando a sua vida pela palavra dEle. Então o nosso desafio é deixar que Deus nos transforme, e Deus faz isso mediante a palavra dEle em nossas mentes e em nosso coração. Talvez uma pergunta que possa surgir é, por que eu faria isso? Por que você deveria entregar a sua vida ao Senhor? Por que você deveria se conformar com esse mundo? Por que você deveria buscar uma transformação da vida completa? Por quê? E aqui nós entramos no campo das motivações. Por que você faria isso? É porque alguém está te pedindo? É porque a igreja está te pressionando a fazer isso? Mas Paulo nos apresenta aqui uma motivação muito maior. Eu peço que você olhe com atenção para o versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está fazendo um apelo apaixonado, e ele está rogando pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício
vivo. Aqui Paulo oferece para nós qual é o maior motivador do Evangelho. São as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, se nós tentarmos apenas ser pessoas melhores, nós não vamos conseguir. Nós ficamos, na verdade, decepcionados e fracassados. Porque toda hora que você acha que depende de você, você consegue um pouquinho e você tomba. Aí você tenta de novo e você tomba. Porque essa mudança transformadora em nossas vidas, ela não é apenas resultado do que nós somos capazes de fazer, mas é resultado do que o nosso Senhor fez por nós. O que Paulo está dizendo é: você precisa enxergar as misericórdias do Senhor. Vejam o que Deus fez por você. Olhem mais uma vez para a cruz. Vejam que lá na cruz o Filho de Deus morreu pelos seus pecados. Vejam que Deus pagou um alto preço pela sua vida. Veja que você não merecia salvação, mas Deus ainda assim, pelo seu amor, entregou o seu Filho para a remissão dos seus pecados. Veja que você não está separado de Deus, porque Ele enviou o seu Espírito Santo. Vejam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Evangelho está cheio de demonstrações das misericórdias de Deus, e é isso que nos motiva a cada dia. Deve ser isso que nos move, meus irmãos, a vir cultuar ao Senhor. Deve ser essa motivação a cada dia, para levantar, para trabalhar, para orar, para ler a Bíblia. É pelo que o Senhor fez. E o que nós percebemos é que se nós não formos capazes de erguer os nossos olhos e enxergar o que Deus fez por nós, nós não vamos conseguir fazer o resto. Você não vai se entregar ao Senhor. Sabe por que você não se entrega? Porque você não consegue enxergar o que Deus fez por você. Porque como pode você se negar a se entregar àquele que pagou um preço de vida por você? Como pode você olhar para Cristo na cruz e dizer: o Senhor não merece a minha vida? O convite de Paulo não é para que nós possamos agora pegar mais firme e vamos tentar de novo agora, gente, vamos lá, vamos esforçar mais. O convite de Paulo é: vejam o que Deus fez por vocês. E se vocês puderem ver, vocês concluirão que a única forma de servir ao Senhor é assim. Irmãos, nós podemos falar sobre culto, sobre horários. Nós podemos falar, por exemplo, sobre o tipo de música que agrada a Deus, sabe? Sobre o que tem que vir primeiro: oração, louvor, oferta, sabe? Quais os louvores que agradam a Deus? É o worship? Ou é os louvores da harpa, do cantor cristão? A gente pode falar sobre essas coisas, mas elas terão um pouco proveito para nós, se primeiramente nós não nos entregarmos ao Senhor como uma oferta viva, santa e agradável. Terá pouco valor erguer as mãos, bater palma e fazer um culto animado, se nós não estivermos sendo transformados pela renovação da nossa mente. O convite que eu faço para vocês é, além de hoje, é para o resto da semana. Eu te convido a manter os olhos nas misericórdias do Senhor. E sabe de uma coisa? Vão chegar vários momentos em que você vai desanimar. Você vai olhar talvez para um conflito que existiu na sua família, ou às vezes na igreja. Você vai olhar para uma injustiça que aconteceu lá no trabalho, ou no trânsito. Você vai olhar para a fraqueza da sua carne e vai ficar desanimado. Mas é porque você está olhando para o lugar errado. Se você está assim essa manhã, se você está desanimado, se você está, sabe, pouco motivado, eu quero convidá-lo a orar para Cristo, aquele que entregou por você o sacrifício mais valioso, a própria vida. O que Deus está nos mandando a fazer foi feito pelo próprio Filho dele na cruz. Inclusive, nessa manhã nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E o que é celebrar a ceia do Senhor, se não olhar mais uma vez para o que foi feito por nós? Eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Quero convidar, o Leandro está por aí? Vem cá, Leandro, por favor. E enquanto o pessoal do louvor se prepara para compartilhar os elementos da ceia, eu quero convidar você nesse momento
a orar, baixar a sua cabeça e falar com Deus. Senhor Jesus, nos ajude a olhar para Ti, Deus. Nos ajude a perceber que o Senhor nos quer por inteiro. Nos ajude a perceber também, Senhor, que a única forma de aproveitar a nossa vida de verdade é vivendo para o Senhor, Deus. Ó Deus, nos mostre de forma clara como é trágico viver longe da Tua presença, Senhor. Nos mostre, Senhor, de forma clara como é terrível caminhar a cada dia sem olhar para a Tua graça. Ó Deus, essa manhã o Senhor está nos convidando a olhar para a Tua grande misericórdia. O Senhor é o Deus que nos alcançou com a Sua graça. O Senhor não morreu em uma cruz porque nós merecíamos, mas o Senhor fez isso porque nos amava. Ó Deus, que esse sacrifício valioso, precioso, esteja sempre diante dos nossos olhos, e que seja essa, Deus, a nossa maior motivação: viver para o Senhor, andar para o Senhor, correr para o Senhor, e tudo que nós viermos a fazer, que seja, Deus, o nosso culto para Ti, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar aqueles irmãos que vão participar da ceia a se colocarem de pé. E enquanto o pessoal do louvor entoa a canção, o Leandro vai servir o pão e o cálice. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tem alguém aí que não recebeu? Levante a mão.
Existem muitas coisas que podem motivar uma pessoa. O boleto é uma delas, né, irmãos? Filhos nos motivam, doença nos motivam, igreja nos motiva. Mas todas essas motivações, elas falham. É por isso que a palavra de Deus nos convida a olhar para a misericórdia do nosso Deus. Sabe o que significa que Deus é misericordioso? É que Ele dá a você aquilo que você não merece. Se Ele fosse dar apenas aquilo que nós merecíamos, a situação ficaria ruim. Mas Deus está nos convidando a enxergar a boa mão dEle, que entrega para pessoas que não merecem aquilo que Ele tinha de mais valioso, o Filho dEle, para entregar a vida dEle no seu lugar e no meu lugar. Nessa manhã nós somos convidados a erguer os nossos olhos e olhar para Jesus. Porque ali você vai encontrar esperança sem fim. Olhando para Jesus você encontra uma fonte de amor inesgotável, uma fonte de justiça inesgotável, força inesgotável. Então nessa manhã, o convite do Evangelho para você é, primeiro, coloque os olhos em Jesus. Mas uma vez que você enxerga o que Ele fez por você, a pergunta é, por que não entregar toda a sua vida? Se você tem servido ao Senhor pelas metades, eu quero te convidar esta noite a se render totalmente ao Senhor. E eu sei que nós nunca sabemos o quanto vai custar. A gente acha que sabe, mas a gente percebe que é muito mais do que nós imaginamos. Mas esse é o convite. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor, porque nada abaixo disso vai ser o suficiente. Se você quiser dar ao Senhor apenas um pouquinho ou parte, não vai ser suficiente. Ele quer tudo, porque Ele entregou o Filho dEle na cruz para te salvar. E hoje o que nós vamos fazer é justamente lembrar do que o nosso Senhor fez por nós. Na noite que Ele foi traído, Ele tomou a última refeição com seus discípulos e falou que essa refeição deveria ser repetida várias vezes, até o dia em que Ele mesmo estará conosco celebrando essa refeição. E Ele diz que nós devemos fazer isso em memória dEle. O que significa, meus irmãos, que nós podemos nos esquecer dEle. Se nós precisamos ser lembrados, é porque qual é o risco de esquecer? E nessa manhã você está sendo lembrado do que o Senhor Jesus fez por você. E eu te convido a comer esse pão, relembrando do corpo de Cristo que foi pendurado em um madeiro no seu lugar. Vamos fazer isso em memória de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice, e tendo dado graças ao Pai, Ele disse aos seus discípulos que deveriam tomar desse cálice como símbolo da nova aliança. A nossa aliança com Deus, ela está fundamentada no sangue de Jesus. A nossa aliança não está baseada no que nós somos capazes de fazer, mas no que Jesus fez por nós. Eu te convido a tomar esse cálice, lembrando do que o Senhor Jesus fez por você. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos ofereceu vida. Ó Deus, quantas vezes nós encontramos pessoas que demoram a perceber que não existe vida longe da Tua presença. Mas o Senhor nos entregou o Seu Filho para que nós possamos viver por meio dEle.
Hoje nós estamos aqui fazendo, Deus, aquilo que o Senhor nos libertou para fazer. Nós olhamos lá no deserto, Senhor, libertando o seu povo, para que o seu povo possa cultuar a Ti. E o que nós estamos fazendo aqui essa noite, Deus, é cultuando ao Deus que nos salvou e nos libertou. Nós louvamos ao Senhor pelo sangue derramado na cruz, porque não haveria possibilidade alguma de nós estarmos celebrando aqui nessa manhã, se o Senhor Jesus não tivesse assumido a forma de homem, ter morrido em uma cruz e ter nos oferecido tão grande salvação. Ó Deus, nos ajude, Senhor, não apenas a saber dessas coisas, mas a experimentá-las a cada dia, Senhor. Experimentar o poder da Tua salvação, o poder da Tua alegria, experimentar o poder do Teu Espírito, Senhor, para que essa salvação recebida, ela também seja anunciada. Desperta-nos, ó Deus, para isso. Desperta-nos, ó Deus, para a necessidade desse mundo de conhecer a esse Salvador, ó Deus. Enquanto tantos evangelhos falsos estão sendo anunciados, capacita o Teu povo, Senhor, a anunciar o evangelho de Cristo, que é o único caminho para a salvação, Senhor. Encha-nos com o Teu Espírito, Senhor, e nos capacita a viver e a anunciar aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos a se colocarem de pé. O Leandro vai passar recolhendo os copos e nós vamos entoar mais uma vez a canção. Ok. Se você trouxe seu dízimo ou oferta, foi lembrado agora, você pode passar e deixar aqui ou enviar também pelo QR Code, o que for mais cômodo para você. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Sua vida está nas mãos de Jesus? Amém. Então está num local seguro. E as nossas vidas só estarão em suas mãos quando nós entregarmos a Ele todo o nosso coração. Se você não fez isso, não deixe de fazer. Reconheça ao Senhor como seu Salvador. Diga tchau para o pecado e entregue a sua vida a serviço do nosso Deus, o único Salvador. Antes de encerrar o culto nessa manhã, eu quero agradecer a presença de algumas pessoas. Tem aqui o Bruno. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Deus te abençoe. O Ian e a Jaqueline, já conheci, né? Deus abençoe vocês. Como é que é o nome do senhor?
Wesley, seja bem-vindo, viu, Wesley? É um prazer tê-lo aqui conosco também. Chamei de senhor, mas tem cara de ser um rapaz novo, né? É só pelo respeito, tá bom? Mas tem mais alguém que eu não vi? Não. Irmãos, é um prazer tê-los aqui. É um prazer poder celebrar a presença do nosso Deus. Só reforçando que algumas pessoas optaram até por almoçar aqui pós-culto. Então você também é convidado a participar. Vai ter um arroz, feijão. Algumas pessoas encomendaram um frango. Você pode juntar com outra família e encomendar um frango também. Você pode trazer da sua carne uma porção que você tiver. Se não tiver nada, pode vir também. Não se preocupe, você não vai deixar de comer porque você não tem nada, tá bom? Vai ser um privilégio poder repartir com você. Então, caso você tenha interesse, você está convidado a participar, ainda que você esteja duro e não tenha como contribuir, a sua presença é mais importante. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Eu queria pedir aos homens que ficassem aqui rapidinho, do lado de cá. Quando eu encerrar, os homens da igreja permaneçam desse lado, ok? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua presença, pela salvação e pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor. Porque, Deus, nós somos abençoados ao te cultuar. Tu és o Deus que nos agracia com a tua presença e com bênção sem fim, Deus. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para ti e que nós sempre encontremos no Senhor toda a esperança e motivação que nós precisamos para viver e para seguir em frente. Que o poder de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje para sempre com a igreja do Senhor e que todos digam que Deus abençoe a sua semana. Homens aqui, ó, da igreja do lado esquerdo.